Diga algo bom ou não diga nada. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 15:4. O mundo seria um lugar maravilhoso para se viver se todos nós seguíssemos a regra de dizer algo bom ou não dizer nada. Imagine como os lares, as escolas, o trabalho, as igrejas e a sociedade em geral seriam agradáveis. Isso poderia até ser equivalente a viver o céu na terra. Há uma regra simples que você pode seguir para guiá-lo em suas conversas. Se é bom, edificante, sadio e agradável, diga tudo o que quiser dizer. Mas se for mal, negativo, crítico ou se for algum tipo de murmuração, não diga. O que está no seu coração em algum momento sairá pela boca, de modo que você não pode mudar o que diz, a não ser que mude o que pensa. Peça a Deus para mudar seu coração, para que não haja nenhum vislumbre do desejo de dizer algo negativo. Pensamento poderoso. Tudo o que digo é bom, saudável e edificante. Em Provérbios 15 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens, isso foi uma pergunta, quanto mais os corações dos filhos dos homens, não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Até aqui. Que palavra edificante. E é como o Senhor diz, né? Abra a boca somente para falar o que é bom, porque se não for bom, não diga. Porque muitas das vezes nós abrimos a nossa boca para maldição e não para bênção. E foi exatamente o devocional de ontem também, falando sobre o poder das palavras. Então, mais uma vez, o Senhor traz aqui para nós essa clareza, esse ensinamento de que nós temos que vigiar nas palavras. Abrir a boca, ó, diga algo bom, ou não diga nada. Se não vai edificar, fecha a boca.
Agora, se vai edificar a vida do teu próximo, aí sim, aí você pode falar, pode abençoar, pode até profetizar, né? Mas se não for de Deus, o que você for falar não for edificante, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Aqui mesmo, hoje, o que eu estou fazendo não é para minha glória, não é para me engrandecer, não é sobre mim, é sobre o próximo. E eu sei que Deus, Ele está me direcionando os caminhos, me dando uma clareza mental e espiritual, porque eu tenho buscado muito para a minha vida. Mas quando o Senhor começa a dispensar sobre nós as suas bênçãos, os seus dons, as palavras de sabedoria, nós temos que transbordar. E aqui o Senhor, além de estar me ensinando, né, tá respondendo a minha oração, tá me ensinando a também vigiar nas minhas palavras, vigiar, porque na frente da honra vai a humildade. E ser humilde não é você ser um pobre coitado. Não é você ser uma pessoa de classe baixa, né, de uma pessoa pobre que não tem riqueza, né, financeira, material. Não, é sobre espiritual, né? É você ser pobre de espírito. É você ser uma pessoa que não tem riqueza espiritual. Porque nós temos que buscar primeiro no reino dos céus, porque as demais coisas não serão acrescentadas. Então, aquele que não busca primeiro o reino dos céus, ele é pobre de espírito. Porque ele está deixando, ele não está honrando os princípios que Deus deixou como mandamento. E o primeiro mandamento é esse. Então, quando nós temos aqui a palavra, o ensinamento, o conselho, né? A multidão de conselheiros, e nós ouvimos e aceitamos e guardamos no nosso coração e buscamos mudar, ser melhor a cada dia, porque perfeitos nós nunca seremos. Perfeito é só o Senhor Jesus. Sempre nós vamos errar, sempre nós vamos cometer falhas, porque Deus sabe que nós somos a prova de falhas. Então, o Senhor Jesus, que é perfeito, Ele nos justifica, Ele nos aperfeiçoou. Né? Então, com a graça dele, com a misericórdia dele, com o amor dele, porque Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar e também para nos ensinar. Tanto é que ele era conhecido como um mestre entre os discípulos, porque ele ensinou como nós devemos andar, como que nós devemos, né, proceder, falar, como que nós devemos orar, como que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Nós temos que ser mansos, humildes, e amar a Deus acima de todas as coisas, porque a caridade é o amor. E amar o próximo. Temos que transbordar na vida do próximo, temos que dar amor. Porque a boca fala o que está cheio o coração. E se o seu coração é um coração triste, vazio, mal, a sua boca vai falar. Agora, se o seu coração é bom, é cheio das coisas de Deus, é cheio de amor, a sua boca vai falar. Então, vamos vigiar, vamos meditar, e vamos buscar ser 1% melhor a cada dia. E aqui eu não falo somente o que o Senhor está nos ensinando aqui, não é sobre religião. Não é sobre você estar na igreja, você ser, né, cristão. Não, aqui é para todos, até porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o seu templo, a sua habitação. A habitação do Espírito Santo. Então, é sobre nós. É sobre quem nós estamos sendo na presença de Deus, como estamos falando, como estamos agindo, porque o Senhor diz, se nós fôssemos, olha, se nós seguíssemos a regra de dizer algo bom e não dizer nada, imagine como os lares, as escolas, o trabalho, as igrejas e a sociedade em geral seriam agradáveis. Isso poderia ser até equivalente a viver o céu na terra, porque não haveria aquela toxicidade, né? Pessoas tóxicas. Pessoas que, eu mesma, às vezes eu chego num ambiente que eu percebo que tem pessoas tóxicas, o ambiente fica pesado, fica, sabe, com uma energia ruim, porque nós temos uma frequência energética, e a gente sente isso, no ambiente que você tá, nas mesas que você senta. Então já vem aquele peso, aquele mal-estar, porque são pessoas negativas, que estão numa frequência baixa. Então afaste dessas pessoas, não queira ser como elas, seja uma pessoa edificada, uma pessoa sábia, que aonde você chegar, você leve a presença de Deus, não aquela energia negativa, sabe? Aquele peso, que assim, onde você chegar, seja a luz, ilumine o lugar que você está, que você não venha trazer ali contenda, tristeza, um sentimento, aquele, sabe? Aquelas pessoas que gostam de ficar contando prova, ficar falando dos problemas dela. Problema todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem problema. Então, se a gente for num lugar para ficar falando do nosso problema, então melhor a gente não falar, ficar quieto. Ou você conta a obra, ou você fala de coisas boas que edificam, ou você não fala.
Tem uma hora certa para isso, tem um momento certo, tem ocasiões certas para a gente falar daquilo que a gente precisa. É em oração, fala com Deus. Fala com ele, entrega, porque só ele pode te ajudar. Não adianta a gente ficar se lamentando, ficar murmurando, ficar reclamando da vida, dos problemas, reclamando das circunstâncias. Isso não vai resolver. Pelo contrário, você vai ficar mais ainda aflito, ansioso, ansiosa, atribulado. E ainda vai deixar o teu próximo do mesmo jeito, na mesma frequência. Então, vamos vigiar. Se você não for falar algo bom, então não diga nada. Guarda pra você. E pede a Deus para te dar sabedoria, te libertar desse sentimento, dessa frequência negativa e elevar a tua frequência. Ora, medita na palavra, faça um devocional. Gente, isso é tão maravilhoso. Eu tô aprendendo tanto com Deus, eu tô buscando tanto, sabe, intimidade com Deus, porque eu sei que eu também tenho os meus momentos ruins. Eu também estava nessa frequência negativa de ficar focada só nos problemas, sabe, aquela energia pesada. E eu entendi que eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para viver a glória de Deus, para viver as promessas. Mas eu preciso vigiar, eu preciso edificar a minha mente, renovar a minha mente todos os dias com a palavra. Então renove a sua mente todos os dias. Medita, nem que seja aí 15 minutinhos. Leia um trecho da Bíblia, ora, cante um louvor, uma adoração, um hino de adoração. Agradeça pela vida maravilhosa que você tem. Porque muitos que estão em hospitais, que estão em cima de uma cama, gostariam de estar no seu lugar hoje. Ter a vida que você tem. Então, somente agradeça e vigie nas palavras. Receba em nome do Senhor Jesus essa mensagem. Amém.